do sionismo, resultado de uma parceria entre o Auswärtiges Amt e o Leo Baeck Institute em Nova York e trazida pelo Consulado Geral da Alemanha em São Paulo. A mostra traz livros, jornais, correspondências e fotografias e trata do sonho de um refúgio diante da perseguição aos judeus, ideia que culminou com a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. A Claims Conference, que faz parte deste evento e está associada hoje ao NIBS, tem como objetivo reparar danos materiais causados durante o Holocausto. No Brasil, elegeu a Unibis como representante. Juntamente ao apoio material, ela proporciona atendimento assistencial durante todo o ano através de visitas, tanto dos assistentes sociais quanto de voluntários. Em paralelo com esse atendimento, a Unibis proporciona, através do programa Café Europa, encontros trimestrais, onde promove alegria e descontração aos atendidos. Celebrar a vida é o maior objetivo junto a este público. Eu quero citar as autoridades presentes e eu vou pedir a salva de palmas só no final, para a gente ganhar tempo com isso, para que a gente possa cumprir exatamente o horário programado. Senhor Governador do Estado de São Paulo, João Dória, muito obrigado pela presença. Senhora Bia Dória, Presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, muito obrigado. Excelentíssimo Senhor General de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, Comandante Militar do Sudeste. Senhor Secretário Estadual de Relações Internacionais, Júlio Serson. Senhora Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Daniel Adenberg, Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, nesse ato representando o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Senador e amigo José Serra, sempre presente a este ato. Deputado federal Floriano Pêsaro. Deputado federal Roberto de Lucena. Deputada federal eleita Carla Zambelli. Vereador Gilberto Natalini. Vereador Eduardo Suplicy. Manuel Davi Korn de Carvalho, secretário municipal de Desburocratização, Convênios e Parcerias da Prefeitura Municipal de Sorocaba, representando o prefeito Crespo de Sorocaba, secretária de Igualdade e Assistência Social de Sorocaba, Cíntia de Almeida, secretário municipal de Educação de Sorocaba, André Luiz de Jesus Gomes, secretário do Gabinete Central do Governo Municipal de Sorocaba, Ubirajara Capelari, acho que Sorocaba veio em peso, secretário de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, Dr. Osmar Tibes Júnior, vereador André Bandeira, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, prefeito de Itu, Guilherme Gazola, e a primeira-dama de Itu, Patrícia Gazola, vereador de Itu, Ricardo Giordani, que também criou o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto em Itu, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, Débora Barenboim, embaixadora, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores de São Paulo. Se alguma autoridade não foi citada, depois, por favor, procure o nosso cerimonial, teremos um prazer. E agora uma salva de palmas a todos eles. Agora é a vez de citar rapidamente também a presença dos cônsules, o corpo diplomático baseado em São Paulo. Neste ato nós temos o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren, acompanhado de sua esposa Cecília Goren. Cônsul-geral dos Estados Unidos, Adam Schub. Senhor Valério Vigarov, representante da Embaixada da Ucrânia, e o senhor Jorge Ribka, cônsul honorário da Ucrânia, Jan Eichbaum, cônsul-geral de Luxemburgo, Cassi Esodina Telou, vice-cônsul da República do Togo, cônsul-geral da Espanha, senhor Ángel Vázquez Dias de Tuesta, cônsul-geral do Canadá, senhor Stephanie Larue, Laura Tupi, cônsul-geral da República da Lituânia, cônsul-geral da República Federal da Alemanha, senhor Axel Zeidler,
Cônsul da Alemanha para Assuntos Políticos e de Cultura, Paul Gustav Leonard. Cônsul-Geral de Portugal, Paulo Jorge Nascimento. Cônsul-Geral da França, Briou Pont. Jorge Agustín Molina Arambarri, Cônsul-Geral da Argentina. Cônsul-Geral da Hungria, Szilárd Teleki. Cônsul-Geral encarregado do México, Luiz Gerardo Hernández Madrigal. Vice-cônsul da Rússia, Dmitry Korobov. Muito obrigado a todos os diplomatas. Nós vamos ouvir agora a execução dos hinos nacionais de Israel e do Brasil, o hino de Israel cantado pelo Hazan Dassip, Ale Eskenazi e orquestra.
Citar também a presença do senhor Felipe Sabará, presidente executivo do Fundo Social de São Paulo. As áreas e religiosas serão citadas no acendimento das velas. Vou chamar o Hazan Ale Edelsten, da CIP, para a música Eli, Eli. Saudar também o vereador Caio Miranda Carneiro, que está aqui conosco.
Nós vamos começar o acendimento das velas. E a primeira vela vai ser uma homenagem muito especial. Nós vamos chamar, para acender a primeira vela, aqueles que são o motivo deste evento. Os sobreviventes do Holocausto. Aqueles que ainda estão conosco, com prazer, que podem nos contar, ainda de viva voz, o que foi, o que eles passaram, o que representou a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma lista aqui, eu já peço desculpas se esquecer algum nome, estão todos convidados, com calma, e nós vamos chamar os jovens, que é a nova geração, para virem com vocês acender a primeira vela. Senhor Jean Strebinger, Senhora Ivete Strebinger, Senhora Meire Borger, Senhor Stefan Lippmann, Senhor Ernest Lovenstein, Senhora Sarika Cabiljo, com a neta Simone, Senhor Peter Reni, Senhor Jorge Legman, Senhor Luiz Frankenberg, Senhora Ruth Jablonski, Senhora Madeleine Sacerdote, Senhora Liliana Rosenthal, Senhor Abrão Fliegelmann, Senhor Moisés Levi, Dona Sofia Davidovich, Dona Rita Brown, Senhor Daniel Roth, Senhor Ernesto, por favor, o senhor também. Eu vou chamar os jovens da Hazita Noar, Felipe Guedes e Luísa Kanner, do Bnei Akiva, Chame e Andrea Tessler, do Ashomera Tsair, Davi Cartum, João Pedro Delaroli, Laís Maiara Serafim de Camargo, do Beitar, Rafael Harari e Melissa Chat, do Noam, Ilan Eisen, Shirel Reutemann, da Colônia da CIP, Júlia Goichmann e Alex Weimann, da Vaiandava, Micaela Herford e Clara Calil, do Hebraiqueino, Leonardo Baran, do Netzach, Michel Rajiaj e Gabriel Kurbet, do Amonim Dror, Uri Lerner, da Manigut, Rodrigo Berezovski e Fernando Sankovski. Dona Nanete Koenig, por favor. Vamos. Depois vou pedir para os jovens descerem só para tirar foto dos sobreviventes também, tá? Por favor. Dona Raquel Gottschalk, desculpe. Esta é a história do povo judeu aqui em cima. Esse é o maior motivo de estarmos aqui e de dizermos Am Israel Chai. Sr. Thomas Venetianer, por favor. Desculpa, seu nome não estava aqui, mas todos são extremamente convidados. Dona Sofia foi citada, ela já vai falar aqui. Dona Suzana Venetianer. Peço desculpas, mas é importante que todos estejam aqui em cima para a gente homenagear esses heróis da Segunda Guerra Mundial.
Dona Ariela Segre. Eu queria agradecer novamente, mais uma salva de palmas a todos os sobreviventes aqui presentes. Eu vou pedir para o senhor Daniel Roth e para a dona Sofia Davidovich ficarem aqui, aos demais eu peço que voltem aos seus lugares. Nós vamos ouvir 2 relatos curtos de 2 sobreviventes que vão contar um pouco das suas histórias. Por favor. Vamos tomando os nossos assentos, tranquilamente, e nós vamos ouvir a dona Sofia Davidovich e depois o senhor Daniel Roth. Eu vou passar o microfone agora para a dona Sofia Davidovich, que vai dar o seu relato. Boa noite, meu nome é Sofia Davidovich e eu faço parte do We Remember. A guerra estourou, eu tinha 3 anos. Primeiros tempos passei em casas polonesas, escondida, por muito dinheiro, mas escondida. Na segunda casa, eu fui convertida para o catolicismo. Ao mesmo tempo, meu nome hebraico, Devora, diminutivo Dosha, foi trocado para Sofia, diminutivo Zosha. Assim, uma criança pequena podia absorver isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei ensinada que minha mãe não é mais minha mãe, é minha tia. Ela não é minha mãe, nunca posso chamar ela de mãe. Eu nunca esqueci. Com 5 para 6 anos, fui colocada no convento de Irmãs Ursulinas. Era muito rigoroso. Tinha castigos e se rezava muito, lógico. Eu fiquei muito, muito religiosa. Também o que não incomodou, aterrorizou muito, foram os meninos no convento que faziam maltratos, especialmente comigo, não sei porquê, mas eu ficava com muito, muito medo.
Da parte da minha família, todo mundo morreu. Era uma família muito numerosa. Sobreviveu minha mãe e eu. Um amigo da minha mãe, depois da guerra, veio me buscar no convento. A Madre Superior falou para ele: eu entrego a menina, mas tem que prometer que vão continuar criando ela na fé católica. Me levou para a capela, rezamos, ela me disse: se você rezar muito para Jesus, Deus sempre vai te proteger. Demorou mais quase 2 anos para eu voltar ao judaísmo. Obrigada. Senhor Daniel Roth. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Daniel Roth e sou sobrevivente do Holocausto. Nasci em 1930 na Polônia, na cidade de Cracóvia. Os primeiros anos de vida passei numa pequena cidade perto de Cracóvia, onde meu pai exercia a profissão de médico e tínhamos então uma vida tranquila, no padrão de classe média. Minha mãe, bióloga de profissão, não trabalhava naquele tempo por falta de oportunidades na pequena cidade. No verão de 1939, a situação torna-se tensa com a iminência de eclosão da guerra e, em agosto, nos mudamos para a cidade de Stryj, situada no leste da Polônia e longe da fronteira com a Alemanha, onde morávamos meus avós. Ficar longe da Alemanha e perto da família parecia mais conveniente. No dia 1º de setembro, os alemães invadem a Polônia, que não estava preparada para enfrentar a poderosa máquina de guerra nazista, e em menos de um mês, os alemães ocupam a Polônia toda e chegam a Stryj. Por força de um acordo entre o chanceler alemão von Ribbentrop e o chanceler soviético Molotov, os alemães se retiram da região leste da Polônia, que fica então ocupada pelos soviéticos. Durante essa ocupação, que durou até meados de 1941, tive vida normal, frequentei a escola, passando naturalmente, como todo mundo, pelas precariedades das condições da União Soviética. Em meados de 1941, os alemães atacam a União Soviética e tornam a ocupar Stryj e impõem as leis raciais, e os judeus são confinados no gueto da cidade. Como meu pai era médico e os médicos recebiam tratamento diferenciado, fomos morar num pequeno prédio fora do gueto, junto com os outros médicos judeus. De tempos em tempos, os alemães realizavam actions no gueto. Action em alemão significa ação. Nessa ação era uma operação para aprisionar grupos de centenas de judeus que eram mandados para o campo de extermínio. O terror abre seu manto negro sobre Stryj. Meu pai não tinha dúvidas de que mais cedo ou mais tarde os médicos também não seriam poupados e inicia planos para me salvar e a minha irmã. Minha irmãzinha foi mandada a uma pequena aldeia para viver com os tios, mas foi posteriormente assassinada pelos ucranianos desta aldeia. Em 1942, meu pai consegue me esconder na casa de uma senhora polonesa católica que morava sozinha. Seu marido, que era militar polonês, estava foragido para não ser feito prisioneiro de guerra na condição de militar do exército inimigo, exército polonês. A casa era térrea e a residência constava de um quarto e uma cozinha. Então,
Aos 12 anos de idade, passei a viver escondido dentro desse quarto. Não podia sair de casa e nem mesmo olhar pela janela. Ninguém poderia saber que eu estou escondido naquela casa. Minha história é muito parecida com a de Anne Frank, aquela menina que anotava tudo num diário. Se eu tivesse talento literário como aquela menina teve, poderia ter escrito um diário quase igual, com apenas 3 diferenças. Diferença geográfica, ela estava na Holanda, eu na Polônia. Diferença de alojamento, ela num sótão, eu no térreo, mas em parte do tempo sentado num esconderijo que era um buraco escavado na terra por baixo do assoalho. E a terceira diferença é que eu sobrevivi, ela não teve essa sorte. Minha protetora também corria perigo. Quem escondesse um judeu era punido com a morte. Com o tempo, ela passou a esconder mais gente em casa. É possível que fizesse isso em troca de dinheiro. De qualquer maneira, ela arriscava sua vida também. Mais tarde, minha mãe se juntou ao grupo. 18 judeus, adultos e crianças acabaram vivendo naquele quarto. A casa ficava perto de um quartel polonês que então era utilizado pelos soldados alemães, que frequentemente passavam pela rua na frente da casa. Para não chamar atenção, ela de vez em quando convidava algum militar alemão para tomar vodka. E sempre tomavam vodka na cozinha. Nessas ocasiões, ficávamos todos recolhidos no abrigo debaixo do assoalho. No quarto havia um balde para nossas necessidades e o balde só era esvaziado durante a noite. Podem imaginar o cheiro e o desconforto que isso gerava. Uma vez a cada 6 meses, uma tina era colocada na cozinha onde tomávamos uma espécie de banho. Não lembro de ter trocado de roupa durante esse tempo todo. Vocês podem imaginar a minha situação, na idade entre 12 e 14 anos, vivendo escondido, com pouca comida, sem higiene, num quarto com 18 pessoas e com a incerteza do dia seguinte. Finalmente, em agosto de 1944, Stryj libertada pelo exército soviético. Depois de 22 meses escondido, eu pude ver a luz do sol. Minha irmãzinha e meu pai não sobreviveram à guerra, bem como meus avós maternos, primos, tios e outros parentes. Junto com minha mãe, iniciamos uma série de viagens para fugir da Polônia e do regime comunista. É uma outra história que não cabe nesse pequeno resumo. Em 1946, chegamos ao Brasil. Minha mãe trabalhou como pesquisadora no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde desenvolveu vários trabalhos científicos. Eu fiz curso de natureza ginasial para recuperar os anos perdidos, cursei o colegial e me formei como engenheiro mecânico e eletricista na Escola Politécnica da USP. Casei, constituí família, tenho 10 netos e 5 bisnetos. Em São Paulo, temos o Memorial do Holocausto, onde a minha história e a de todas as vítimas do Holocausto são lembradas. É importante lembrar o que aconteceu para que jamais seja esquecido.
Muito obrigado, senhor Daniel Roth, esposo da saudosa Miriam Mal Roth, grande ativista comunitário. Vamos acender a segunda vela e para essa vela eu chamo as entidades que ajudaram a organizar esse evento para que isso pudesse acontecer. Presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Kignel. Representando a Confederação Israelita do Brasil, Ruth Goldberg Edman. Representando o Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Sidney Klajner. Presidente da Unibis Claims, Denise Antão. Presidente do Fundo Comunitário, Abrão Lovental. Presidente da Congregação Betel, Micael Pfeffer. Representante da Comunidade Shalom, Mauro Bergstein. Presidente da Hebraica, Daniel Bialski. Presidente da Agência Judaica, Nestor Kirchuk. Presidente da Bnei Brit São Paulo, Zeila Sliosbergas. Presidente do KKL Brasil, Eduardo Elcobi. Meu amigo Marcelo Rosenthal, da comunidade de Piracicaba. E também a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, do Arc Shoah, da Universidade de São Paulo. Eu agradeço a todos e peço que o Dr. Luiz Kignel fique aqui para a sua mensagem. Queridos amigos, boa noite a todos. Hoje fazemos um ato de lembrança a um fato por todos conhecido, especialmente após esses dois relatos que acabamos de ouvir. A mensagem que eu trago pela Federação Israelita é o que cada um de nós fará quando sairmos por essa porta. Qual a obrigação de cada um de nós, como judeus e como brasileiros. Quando sairmos daqui, cruzarmos a porta, vamos para as nossas casas, sobre o que falaremos amanhã? Será uma foto para o jornal ou uma mensagem de vida por mais um ano? A nossa obrigação, como judeus brasileiros, é lembrarmos sempre, e não só lembrarmos, mantermos viva esta chama. Como se faz isso? Confirmando e conhecendo a história. Conhecer a história é saber transmiti-la. Conhecer a história é saber a verdade, poder passar uma mensagem positiva. A obrigação nossa, da geração pós-holocausto, dos nossos filhos e dos nossos netos, a obrigação é saber o que recebemos e transmitir, para que essa mensagem não pereça. É obrigação nossa. Se assim fizermos, se assim agirmos, honraremos a memória daqueles que aqui estiveram para a primeira vela, lembrando e honrando esse dia. Não nos esqueçamos, tenhamos a história correta e a mensagem certa. E eu encerro com as palavras de quem me antecedeu, que diz que aqui foi recebido pelo Brasil uma mensagem às nossas autoridades civis e militares, que acolheram os nossos avós como poucos países acolheram, que permitiram aos nossos pais criarem família e sermos livres. Brasil, um dos poucos países hoje que se vive e é acolhido com dignidade como um judeu. Agradecemos a nossa pátria, ao Brasil, a essas autoridades que estão aqui hoje nos prestigiando. E nós, judeus brasileiros, mantemos viva essa chama. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz Kignel, por acendimento da terceira vela
Nós chamamos todos os diplomatas aqui presentes, que foram citados e os que não foram citados, capitaneados pelo cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren. Por favor, senhores cônsules, senhora embaixadora Débora Barenboim, todos convidados para a terceira vela. Em nome dos diplomatas, eu peço ao cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren, que dê a sua mensagem. Boa noite a todos. Não vou mencionar todas as autoridades, porque temos a honra de ter muitas autoridades, mas quero agradecer a todos por estar conosco esta noite. Na noite de hoje, chegará ao Brasil uma equipe de 130 pessoas, membros das Forças Armadas e expertos para ajudar no resgate das vítimas na barragem que se deu Brumadinho, em Minas Gerais. Esperamos poder ajudar e estendemos nossas condolências para as famílias daqueles que morreram nesta tragédia. Expressamos fé e esperança para as famílias daqueles que ainda não foram encontrados. O Brasil está de luto e o povo e o Estado de Israel estão com vocês. Hoje, 27 de janeiro, é o dia que internacionalmente lembramos das vítimas do Holocausto. E nestes dias do ano, igualmente importante, nós pensamos na diferença entre memória e história. Por quê? Qual é a diferença entre memória e história? Memória, acabamos de escutar os dois sobreviventes. A memória também, a relação que os filhos e os netos podem ter com as pessoas que fizeram esta tragédia. Mas, daqui a pouco, a memória não vai ficar mais com nós. E só vamos ficar com a história. A história é diferente, temos relação diferente. E por isso, nos últimos anos, 2005, a ONU declarou este dia, 27 de janeiro. Em 1998, também se criou a Aliança Internacional de Lembrança do Holocausto. Hoje em dia, só tem um país latino-americano que é membro desta aliança, a Argentina. Uruguai e El Salvador estão como observador. Seria bom que o Brasil também participe nesta aliança, o país da segunda comunidade judaica na América Latina. E por que é tão importante? Porque é um compromisso da comunidade internacional de não esquecer, para que a memória
também se transforma em história. Estamos nos últimos anos. Eu mesmo sou filho de sobrevivente do Holocausto. E eu lembro toda a minha infância, todos os dias, o rádio está aberto, 14 horas, um programa de procura de parentes. Nomes e nomes e nomes. Eu tinha obrigação, meu pai falou, você volta da escola, quando você está trabalhando, escuta. Tem que aparecer esse nome e esse nome e esse nome. 300 pessoas da família de meu pai. Ninguém apareceu, só um primo. Eu, como filho de sobrevivente, também sou memória. Meus filhos também, mas daqui a pouco só as coisas vão estar escritas no livro da história. E por isso temos compromisso de não esquecer, de lembrar, para esse tipo de tragédia não vai acontecer nunca mais para o povo judeu e outros povos do mundo. Estamos firmes com esta memória, estamos firmes com este compromisso. Nunca mais Am Israel Chai. Muito obrigado, cônsul-geral Dori Goren. Vamos para a quarta vela, representando o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, secretário Daniel Anenberg. Chamo também o prefeito de Itu, Guilherme Gazola, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, Manuel Davi Korn de Carvalho, secretário municipal de Sorocaba, vereador Gilberto Natalini, vereador Caio Miranda, vereador Eduardo Suplicy, vereador de Itu, Ricardo Giordani, vereador de Piracicaba, André Bandeira. Eu acho que é isso. Se puderem ajudar o vereador André Bandeira, pelo menos a se aproximar aqui, agradecemos. Só peço um minutinho para o vereador Bandeira se aproximar. Ele está com a cadeira de rodas. Ele fica aqui conosco. Eu lamento pela falta de uma rampa, vereador, mas o senhor está aqui também sendo representado. Não, vamos acender. O vereador está representado aqui. Esse é o compromisso destas cidades aqui representadas, Itu, Sorocaba, Piracicaba, com o dia do Holocausto, São José dos Campos. Obrigado, vereador Suplicy. Muito obrigado a todos vocês. Se puderem voltar aos seus lugares, agradecemos. Para acendimento da quinta vela, convidamos o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Dória, acompanhado pelo deputado federal Roberto de Lucena, deputado federal Floriano Pêsaro, pelo nosso grande líder Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein e da CONIB, Marcos Lederman, presidente da CIP, Dr. Marcos Arbeitman, por favor, Júlio Serson, secretário estadual de Relações Internacionais, Célia Parnes, secretária estadual de Desenvolvimento Social, senador José Serra, e vou chamar também a deputada federal eleita Carla Zambelli e o nosso amigo
Fábio Weingarten, por favor, também para acender a 5ª vela. Agradecemos a todos e eu peço que o governador João Dória fique aqui no palco para dar a sua mensagem. Boa noite. Esta é a 5ª vez que participo desta cerimônia do ato em memória às vítimas do Holocausto. Estive aqui como empresário, estive aqui 2 vezes como prefeito de São Paulo e agora na condição de governador do estado de São Paulo. Antes de fazer aqui a referência a algumas pessoas, eu, como brasileiro, tenho que registrar a minha emoção com o gesto, com a atitude, com a iniciativa do Estado de Israel de enviar ao meu país 130 soldados de forma voluntária. Israel não recebeu o pedido do Brasil, tomou essa iniciativa e enviou para ajudar as vítimas de Brumadinho equipamentos, soldados, pessoas especializadas no resgate de seres humanos. A atitude de Israel merece a homenagem de todos os brasileiros. Quero agradecer a Bia Dória, minha esposa, e em nome da Bia, a todas as esposas, todas as avós, todas as mães, todas as senhoras, todas as filhas que aqui comparecem. General de Exército Luiz Eduardo Ramos Pereira, meu amigo, que serviu em Israel e está aqui presente nesta noite. Senador José Serra, também amigo e aqui presente. Marcos Lederman, presidente da CIP, Congregação Israelita Paulista, e a sua esposa Vivian. Luiz Gross, presidente do Conselho Deliberativo da CIP, e a sua esposa Sandy. Os deputados federais Floriano Pêsaro, Roberto de Lucena e Carla Zambelli. Júlio Sesson, secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo. Célia Parnes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo. Felipe Sabará, presidente executivo do Fundo Social do Estado de São Paulo, embaixadora Débora Weiner, Barenboim, Dori Goren, cônsul-geral de Israel, e em nome de quem cumprimento todos os cônsules que aqui estiveram neste mesmo palco agora há pouco. Os vereadores da capital, Gilberto Natalini, Eduardo Suplicy, Caio Miranda, Daniel Annenberg, secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, e também representando o prefeito Bruno Covas. Os rabinos e meus amigos, Ruben Steinschein, Fernanda Toczynski, Michel Schlesinger, Rogério Kuckerman. Luiz, também meu bom amigo Luiz Kignel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, parabéns e sucesso na sua nova missão. Meu bom e querido amigo Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Einstein, e a sua esposa Ida, vocês, ao lado do Marcos Arbeitman, que está aqui, e o Júlio Sesson, fazem parte da minha família. Portanto, a minha família, por vocês, tem raízes judaicas, o que nos orgulha muito. Aos homenageados em memória, Miriam Brick, Necrevis, e a sua filha Edith, Júlio Gartner e a sua filha Sandra, Daniel Roth e Sofia Davinovitz, em nome de quem
cumprimento todos os sobreviventes do Holocausto que aqui estão nesta noite. Igualmente, os líderes religiosos que aqui comparecem, representando as suas respectivas religiões. Quero apenas dizer como me emociona sempre estar aqui nesta noite, acompanhando uma cerimônia que, como bem disse o cônsul de Israel em São Paulo, não é apenas um momento da história, é o momento da memória. E a memória que nos traz há 73 anos do momento mais triste da humanidade. 6 milhões de judeus foram sacrificados. Milhares, talvez até milhões de outras pessoas também. E isto é história, mas é uma memória triste da humanidade. E esta memória triste da humanidade deve ser, sim, lembrada. Não apenas para homenagear os sobreviventes, mas os que se foram. Mas também lembrar que não há instrumento melhor para evitar uma guerra, para evitar um conflito, do que o entendimento, do que a palavra, do que a compreensão, do que o perdão e a paz. Todos os judeus brasileiros e não brasileiros que aqui estão, e aqueles que, como eu, aprenderam desde muito cedo a respeitar a comunidade judaica, nós temos que ser os próceres da paz. Nós temos que ser os maiores defensores do diálogo. Para que jamais, em nenhum momento, nem hoje, nem no futuro, a falta de diálogo, a falta de entendimento, a falta de compreensão e a inexistência do perdão possa provocar a morte de quem quer que seja. Que o exemplo do Holocausto sirva como uma grande bandeira de paz. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, governador. Para acender a sexta vela, mais um momento importante, os membros representantes das diversas religiões aqui presentes, começando pelos rabinos Ariel Kleiner, Adrian Gottfried, da comunidade Shalom, Rabino Ruben Sternschein, Rabino Michel Schlesinger, Rabino Rogério Kuckerman Rabchinski, da CIP, Rabino Alexandre Leone, que eu vi que está por aqui em algum lugar, da comunidade de Alphaville, o Sheikh Bustani, grande amigo da comunidade judaica, representando a fé muçulmana, a monja Cohen, representando os budistas, Bispo Flávio Matos, Bispo Eduardo Bravo e Davi Reutberg do Templo de Salomão, Mustafa Göktebe, comunidade turco-muçulmana,
pastor Euler Pereira Bahia, irmã de Sion Wanda Brambila Pereira, irmã de Sion Irailde Maria Ferreira. E se eu esqueci de algum representante, Flávio Hasek, da comunidade Bahá'í, se não me engano, também estava por aqui. Se eu esqueci de algum representante, eu peço que se aproximem, por favor. Apenas justificar a ausência do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que está acompanhando o Papa numa visita ao Panamá no dia de hoje. Pastor Ariovaldo Ramos também aqui conosco. Muito obrigado. Aqui. E nós vamos agora, peço a todos que voltem aos seus lugares. Nós vamos agora exibir um pequeno vídeo de uma autoridade, que eu não vou citar o nome, vocês vão ver. Eu queria agradecer ao Fábio Weingarten pelo trabalho, pelo pessoal do Hospital Albert Einstein, hoje ter conseguido esse depoimento que vocês vão ver agora no nosso vídeo. 27 de janeiro, Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Eu quero me dirigir a toda a comunidade judaica do mundo, em especial aqui do Brasil, dizendo que nós temos esse dia como um marco da liberdade, um dia que não pode ser esquecido, onde houve a libertação do campo Auschwitz. Nós, brasileiros, somos amantes da liberdade. Gostaria de hoje participar, com o meu amigo Fábio, dos eventos sobre essa data, mas estou aqui no Hospital Albert Einstein, onde me submeterei a uma cirurgia no dia de amanhã. Então, meu coração está com vocês. A todos da comunidade judaica do mundo todo, aquele abraço e aquele respeito por essa data. Nós sempre lembraremos disso. Este é um dos dias mais difíceis do ano para todos os que queremos acreditar em algo, especialmente para nós os religiosos, que temos a missão constante de promover a busca pelo divino escondido em tudo. Especialmente para nós os religiosos que tentamos dizer que existiria algo de divino na existência, na natureza, nas pessoas. Este é um dia difícil, diante de uma natureza capaz dos desastres de Brumadinho, impossível diante de humanos que assassinaram idosos, crianças, civis de todo tipo, indefesos, em poderosas e sofisticadas economias, indústrias, transportes, planejamentos e máquinas de morte. Difícil acreditar em algo de divino diante de governos, igrejas, mesquitas e sociedades proativas ou em cumplicidade passiva e indiferente. Theodor Adorno, o filósofo, dizia que a estética morreu, que toda a arte é impossível depois da Shoah, uma vez que os nazistas eram sensíveis à arte. E isso não foi suficiente para detê-los. Se for assim, devemos dizer que também a filosofia morreu, porque eles liam filosofia e assim, mesmo assim, assassinaram. E a música morreu, e a política morreu, e a ciência morreu, porque nada disso
apesar de estar dentro da cultura dos perpetradores, serviu de barreira. Todavia, a presença de religiosos, de políticos locais, de cônsules de outros países, de líderes judaicos adultos e jovens aqui reunidos, numa memória internacionalizada por esse dia criado pela ONU, coletiva, dizem não mais, nunca mais será assim, porque há memória, há solidariedade, há responsabilidade sensível e coletiva, como a representada pela ação do povo brasileiro e do exército israelense em Minas Gerais. Vamos lembrar juntos ao som do El Maleh Rachamim, para o qual convido o nosso Hazan Avi Burstein, buscando juntos Rachamim, compaixão, sensibilidade e sentido. Procuraremos ver a luz representada nessas velas que deixaram as vítimas, fazer com que de algum modo continuem a iluminar Kezor Arakia Mazirim. Essas palavras que vamos ouvir agora, quero convidar vocês a ouvi-las detidamente quando o Hazan vai cantá-las. Kezor Arakia Mazirim significa que reflitam com seu esplendor como um céu que nunca se apaga, buscando aprender a crescer através dessa memória. E rezaremos, como dizia o governador, pela paz. A paz de alguma dimensão dessas almas, Amtze Menuchá Nechoná, vamos ouvir agora. Isso significa que pedimos algum descanso certo, perene, para alguma dimensão dessas almas e através delas, das nossas e das de todos os seres com os quais compartilhamos esse mundo, que pretende ter a dignidade de algo divino. Ficamos em pé. El Maleh Rachamim. Maleh Rachamim Shein Bam Roimim Hametzei Menucha Nechona Tachat Kanefei HaShekhinah B'malod B'malod Kidoshim Otiorim Kidoshim Otiorim Kizod Arakia Mazirim Umeirim Etani Shemod Kol Acheinu Bnei Yisrael Shenidbechu Bashoah Anashim Nashim Vatam Shenechneku Beshenizrefu Beshenheregu Majdanek Treblinka Auschwitz Sobibor Dachau Bergen-Belsen
נמשם על קידוש השם בגן עדן בגן עדן בגן עדן תמנוחתם ענה בלרחמים הסתירם בסדר כנפך ליעולמים ויצריר בצריר החיים את נשמותיהם אדוני ונחלתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ונאמר Agora diremos todos juntos o Kadish, que é um hino à vida e ao mundo, para dizer à memória das vítimas, especialmente Primo Levi, como Paul Celan, como Stefan Zweig aqui no Brasil, que mesmo tendo sobrevivido, tiraram sua vida após o Holocausto, por não acreditar mais na vida, e não só em Deus, no ser humano. Vamos dizer o Kadish para dizer a eles que assumimos o desafio de querer acreditar que o mundo pode ainda valer a pena, que ainda há esperança, ainda há humanidade digna de alguma fé. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amém. Agora gostaria de me dirigir aos sobreviventes. Queridos, são vocês, vossas vidas, truncadas pela Shoah, e ao mesmo tempo podemos todos nos sentar. Queridos sobreviventes, são vocês e vossas vidas truncadas pela Shoah e ao mesmo tempo continuadas, as que nos dizem que o mundo e o humano ainda têm esperanças de divindade. Vocês que escolheram viver no meio da pior das escuridões, que conseguiram sobreviver, que em alguns casos foram ajudados pela sensibilidade e a coragem de quem, sendo ou não judeus, se entregaram para colaborar com a vida. São vocês aqui e tudo o que vocês representam que nos permitem ainda expressar gratidão, acreditar, apostar e investir na vida. Por isso, gostaria de convidá-los a expressar a gratidão pela vida mantida por meio da bênção a Gomel, que vamos dizer agora juntos,
Eu vou conduzir vocês, sobreviventes, para que possam repeti-la. E em seguida a comunidade toda, olhando dentro dos olhos e os corações de vocês, expressará sua gratidão por meio do Shechianu. Então convido os sobreviventes, repitam comigo, por favor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, הגומל לחייבים טובות שגמלנו כל טוב. A comunidade inteira vai agradecer por termos chegado a esse sagrado momento de ver e sentir como vibra o coração e os olhos dos sobreviventes que nos legam escolher viver sempre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיע לזמן הזה. Amém. Obrigado, Rabino Ruben. Diversos sobreviventes lutam muito para que a história do Holocausto não seja jamais esquecida. Registrando os filmes, proferindo palestras em escolas, instituições, principalmente para que as gerações mais jovens conheçam e não esqueçam a luta dos seus antepassados. Ano passado, perdemos 2 pessoas que marcaram suas vidas em nome desta luta. Dona Miriam Brick Nekrich e Sr. Júlio Gartner. Convidamos os familiares de Miriam Brick Nekrich, a filha Edith, seu genro Benoir, os netos Fábio, Carol, Fernando e Andréia. E da família do seu Júlio Gartner, a filha Sandra Schumann, e quem mais estiver da família para receber aqui as nossas homenagens. Aproveito para agradecer ao Márcio Pitliuk e ao Luiz Rampasso pela sessão dos textos e fotos do livro Sobreviventes, Retratos dos Sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil. Miriam Brick Nekrich era da cidade de Luk, na fronteira da Polônia com a Ucrânia. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Miriam tinha 7 anos. Em 1941, as bombas aéreas incendiaram totalmente a cidade e muitas pessoas morreram pelas chamas ou fuziladas pelos aviões inimigos, que passavam em voo rasante, metralhando sem piedade. Miriam contava que seu pai cobria seus olhos para que não visse os mortos pelo caminho. Com a ocupação nazista, os homens foram convocados para trabalhos forçados e quem transgredisse a ordem era sumariamente fuzilado. Seu pai e outros 3.000 judeus atenderam a ordem e nunca mais voltaram, desapareceram. A pequena Miriam tornou-se responsável então em ajudar sua mãe a criar os filhos menores. Numa noite, os nazistas expulsaram a família da casa, permitindo levar apenas poucos pertences. A casa foi lacrada e sua família começou a vagar à procura de abrigo e comida. Em 1942, Miriam e sua família fugiram para a floresta, na ilusão que estariam protegidos. Cavaram um bunker com as mãos. Durante semanas, escondiam-se de dia e à noite. Os pequenos saíam para encontrar alimentos. Até que um dia Miriam, ao voltar com alimentos para a família, ouviu gritos, choro e tiros. Escondeu-se até tudo ficar em silêncio. Aproximou-se do bunker e encontrou toda a sua família morta. Voltou para a aldeia próxima e uma polonesa a acolheu. Miriam sobreviveu escondida até o final da guerra. Da Polônia, Miriam embarcou para Israel, porém o navio foi capturado pelos ingleses e enviado a Chipre. Ela viveu como refugiada em campo de concentração por 1 ano, até conseguir finalmente chegar à terra prometida.
A sua família brasileira a trouxe para cá, onde começou a lecionar em Santo André, na escola judaica Externato Oswaldo Aranha. Nas suas viagens diárias de trem, conheceu seu marido, o saudoso escritor Ben Abraham, também sobrevivente, e juntos formaram uma família. Miriam e Ben Abraham abraçaram a causa de transmitir a história do Holocausto, a fim de não permitir que atrocidades como esta aconteçam novamente. Foram incansáveis na luta contra o ódio e a discriminação. Viajaram o mundo para proferir palestras e debates, visitaram inúmeras escolas e instituições e receberam condecorações e homenagens. Miriam escreveu um livro de memórias, Relato de uma Vida, e seus depoimentos podem ser vistos em vídeos na internet. Faleceu no último dia 18 de novembro, aos 86 anos, e deixa uma filha, Edith, genro, nora, 4 netos e bisnetos. As circunstâncias transformaram a criança Miriam em adulta, uma menina simples em heroína, que para sobreviver foi obrigada a professar outra fé, mas que conseguiu, após a libertação, voltar íntegra ao seu povo e dedicar-se, quando adulta, à transmissão dos valores e tradições judaicas aos seus alunos e posteriormente aos seus filhos. A sua lição de vida, coragem, amor e determinação não esqueceremos. Edith, sua mãe marcou uma época. Sua mãe e seu pai, um casal que realmente é responsável também por isso daqui. Ben Abraham e Dona Miriam marcaram uma época e estão conosco hoje aqui, você pode ter certeza, através de vocês, filhos, netos, noras e genros. Vamos entregar a vocês um livro, Os Olhos da Liberdade, Os Olhares de Liberdade, para a gente lembrar a Dona Miriam. Júlio Gartner foi um sobrevivente do Holocausto que levou 65 anos para conseguir falar dos horrores que ele viveu. Participou de um longa-metragem sobre sua vida, foi retratado em livro, deu mais de 100 palestras em escolas, universidades em todo o Brasil e entrevistas para os principais canais de televisão, revistas e jornais. Júlio Gartner virou fonte e referência da imprensa quando o assunto era o Holocausto. Não apenas porque ele foi testemunha ocular do maior crime da humanidade, mas principalmente pelo seu carisma e pela maneira humana de contar aos jovens o que foi o Holocausto. Quando perguntavam a ele se odiava os alemães, sua resposta era desconcertante. Se eu odiar o povo alemão, estarei cometendo o mesmo erro que os nazistas, que foi o de generalizar o ódio. Existem alemães ruins, assim como alemães bons. Generalizar é preconceito, racismo e intolerância, exatamente o que fazem os antissemitas. Júlio, infelizmente, viveu todas as fases da destruição do judaísmo. Se escondeu por 9 meses, morou no gueto, passou por 5 campos de concentração, foi escravo, passou fome, frio e medo. Ele repetia sempre 2 frases que são lições que não devemos nos esquecer. A primeira: você não sabe do que um homem é capaz de aguentar. Quando achamos que temos um obstáculo pela frente, uma situação difícil, lembre-se dessa frase do seu Júlio: você não sabe do que um homem é capaz de aguentar. O que os judeus sofreram no Holocausto não é nada frente a nossos problemas do dia a dia. A segunda frase: olhe sempre para frente. Júlio dizia para não reclamar do que passou, não olhar para trás e ficar remoendo o que já foi. E citava seu exemplo pessoal. Se ficasse relembrando os horrores do Holocausto, não teria forças para reconstruir sua vida, casar, ter 2 filhos, 4 netos e 1 bisneto. Júlio não esquecia o que fizeram com seus pais e com 6 milhões de judeus, mas sabia que tinha que olhar para frente. Júlio Gartner, não esqueceremos.
Cadê o livro? Vamos também entregar um livro para a família do seu Júlio Gartner.